A hipótese da simulação, ela tem origem em um argumento apresentado por um filósofo chamado Nick Bostrom em 2003. A ideia, de forma bem geral, é de que o mundo que nós vivemos seria uma simulação, né? Então esse mundo que nós experimentamos, que nós vivemos, ele não seria real, né? Ele seria uma simulação computacional e nós faremos parte dessa simulação também, ou seja, a nossa consciência também seria simulada, de certa forma. Sem querer entrar no mérito sobre se essa hipótese é uma boa hipótese ou não, né? Uma coisa que a gente pode reconhecer é que ela faz parte ela pode ser inserida aqui num debate antigo da filosofia, né, sobre o que é realidade. Então, a questão de fundo aqui nesse debate sobre a hipótese da simulação, ela está relacionada com isso, né, com a ideia de que a gente pode pensar, né, quais seriam os mecanismos que nós temos para identificar se algo é real ou não. E o interessante é que essa discussão ela aparece também na ciência contemporânea, né? Principalmente na mecânica quântica. Então, a mecânica quântica também, principalmente na parte de interpretações da mecânica quântica, né? Essa discussão é bem presente, né? Essa discussão sobre realidade e mecanismos que nós temos para identificar o que é real. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como que a gente pode mostrar que esse debate, né, sobre a hipótese da simulação está inserido nessa discussão antiga da filosofia, né, sobre o que é a realidade, e também como que a mecânica quântica, né, também faz parte da história desse antigo debate da filosofia. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, aqui a gente fala principalmente sobre física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações, e se você gosta desses temas, se inscreva no canal, e assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Então, para começar, a gente precisa falar rapidamente o que é essa hipótese da simulação, né? Como é que ela chegou, né? Como é que ela surgiu, né? Como é que as pessoas começaram a discutir esse tema, né? Isso começa com um artigo publicado em 2003 por um filósofo chamado Nick Bostrom, né? E lá ele apresenta um argumento. E esse argumento é baseado no seguinte, né? Ele vai apresentar 3 afirmações e essas 3 afirmações são incompatíveis, né? Ou seja, se uma delas é correta, as outras 2 são falsas. E aí as 3 afirmações que ele vai apresentar são essas aqui, ó. Ele vai falar primeiro, né? A primeira afirmação é que, são mais ou menos, não estou fazendo uma citação literal do artigo, né? Mas ele vai dizer, a primeira afirmação é o seguinte, né? As civilizações, elas não conseguem atingir um nível tecnológico que permitiria a construção de simulações de um mundo como o nosso, tá? Então essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação é que as civilizações conseguem atingir um nível tecnológico, né, para construir suficiente para construir uma simulação de um mundo como o nosso, mas elas perdem interesse em construir essas simulações, então elas não terminam o serviço, né, elas não constroem de fato as simulações. E a terceira afirmação é que a gente vive uma simulação. Na verdade, ele usa um recurso aqui didático e tal, né, que é fazer uma terceira afirmação mais surpreendente, assim, chocante, mas no fundo a terceira afirmação seria de que as civilizações conseguem construir sim mundos como nós, simulações de mundos como esse que a gente está vivendo aqui. Então simulações perfeitas do mundo, né? E aí isso tem a consequência disso seria a de que nós vivemos em uma simulação, né? Mas aí o caminho é o seguinte, né? É um caminho meio que confiando na ideia de probabilidade, né? Então, né, por que se uma civilização for capaz de construir uma simulação, então se as civilizações conseguem atingir esse nível tecnológico, né, suficiente para construir uma simulação perfeita do mundo, né, não precisa ser perfeita, mas assim, uma simulação boa do mundo que nós vivemos, então ela vai construir não só uma simulação, ela vai ser capaz de construir milhões e milhões de simulações. Portanto, existem muito mais simulações de mundo do que mundo real, né? Esse mundo real eles vão chamar de realidade de base, né? Então existem muito mais simulações do que a realidade de base é só uma e existem milhões e milhões de simulações. Então a chance de a gente estar vivendo a realidade base seria uma em milhões e milhões, dependendo de quantas simulações são criadas, né? Portanto, a chance é muito pequena de que a gente vive de fato na realidade base e a chance é muito maior de que a gente realmente esteja vivendo em uma simulação, e esse é o argumento usado pelas pessoas que vão defender a hipótese da simulação, tá? Eles vão afirmar que
essa ideia, né, é a mais provável. Então, a ideia de quem defende essa hipótese, né, quem defende essa hipótese vai defender a ideia de que as nossas experiências no mundo não são reais, elas são simuladas, né? Ou seja, a sensação, sei lá, de frio que eu sinto quando eu abro a geladeira, ela é uma simulação, né? Ela é simulada. A sensação de calor que a gente sente quando eu pego no forno, alguma coisa desse tipo, também é uma coisa simulada. O gosto da comida é simulado. As coisas que a gente enxerga, que a gente vê, tudo isso faz parte de uma simulação, né? Então, o mundo que a gente experimenta, né, que a gente vive, que a gente tem essas experiências, né, ele não é real, mas ele é uma simulação. E aí, nesse caso, né, os sentidos... Essa é uma tese filosófica forte, né, de que os sentidos, quem defende essa hipótese vai defender que os sentidos não são um critério adequado, né, nós não podemos usar os sentidos como um recurso para identificar o que é real, tá? Então esse não seria um critério adequado, porque os sentidos nos enganam. O que a gente sente são efeitos da simulação, tá? Então os nossos sentidos, qualquer um deles, qualquer sentido, e aqui eu estou falando de sentidos tanto sentidos primários, mais básicos, assim, tipo isso, né, paladar, olfato, coisas desse tipo, mas isso pode ser estendido também para a nossa capacidade de perceber os objetos através de experimentos, através de, por exemplo, usando um binóculo, usando um telescópio, extensões, coisas que a gente pode pensar como extensões dos nossos sentidos, né, que podem fazer parte de um experimento científico, por exemplo, né? Então, a detecção de um elétron seria também parte da simulação. E aí aqui a gente chega num impasse que é o seguinte, né? Se os nossos sentidos não são capazes, né, de nos dizer o que é real e o que não é, então qual o mecanismo, o que nós temos para dizer, né? Porque, o que a gente pode usar para identificar o que são as coisas reais? Essa é uma ideia, essa é uma discussão antiga da filosofia, né, sobre o que é realidade e como, se aquilo que nós percebemos, né, através dos sentidos é real ou não, ou existe algo para além dos sentidos que é real, coisas que nós não conseguimos perceber, mas são reais de qualquer forma, né? Essa ideia, essa discussão, né, ela está presente em várias etapas da filosofia, né? Então, historicamente, você pode identificar isso lá desde os filósofos gregos, né, desde os primeiros filósofos, né? A gente pode pegar lá, por exemplo, os pré-socráticos, né? Então, os pré-socráticos são filósofos ali de 600 antes de Cristo, mais ou menos, né? Então, tem, por exemplo, né, a gente pegar uma discussão famosa, um debate, né, famoso da filosofia, né, entre Parmênides, né, representado por essas duas figuras, né, assim, e seus discípulos, né? Então, Parmênides, duas figuras importantes, dois filósofos pré-socráticos importantes. O Parmênides era um deles e o Heráclito era o outro, né? Então, essa ideia essa discussão sobre a realidade e como que nós podemos identificar o que é real, né, já existia, né, nessa época. E aqui, se a gente pegar esses dois personagens, né, a gente pode dizer que cada um deles adotava uma posição oposta à do outro, né? Então, cada um adotava uma posição com relação a essa questão sobre a realidade, né? O Heráclito entendia, né, o real como algo mais próximo do sensível, né? Então, o que importa para ele é o sensível, aquilo que nós percebemos, e o Parmênides vai numa linha diferente, né, de que os sentidos, né, aquilo que nós percebemos não é tão importante, ou seja, o real seria algo que está para além dos sentidos, né, e que a nossa razão seria capaz de captar. Para entender melhor essa questão, né, dessa questão filosófica, vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos tratar disso através de um exemplo. Vamos considerar primeiro essa tese da simulação, né? Como é que a tese da simulação estaria inserida nisso, né? A tese da simulação, né, ou a hipótese da simulação, ela na verdade, quando você levanta essa hipótese, você está querendo dizer que os sentidos não são um bom critério para você identificar o que é real ou não, né? Então você tem que achar um critério alternativo, né? O que é real de fato seria algo que a gente não consegue perceber. Porque no caso da hipótese da simulação, o que é o real seria aquilo que eles vão chamar de realidade de base, né? Então, só que como provavelmente, né, segundo essa hipótese, nós vivemos em uma simulação, a gente não tem acesso à realidade de base. Então a gente nunca vai conseguir perceber elementos reais, de fato. A gente só percebe a simulação. Existe uma discussão que surgiu posteriormente, né,
sobre a possibilidade de fazer um experimento para verificar se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, essa ideia ela surgiu ali num artigo de 2017, está publicado numa revista na área da física mesmo. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala em mais detalhes sobre isso, tá? Sobre o argumento que eles usaram ali nesse artigo e tudo. Aqui eu não vou estender muito essa discussão não, mas eu só queria chamar a atenção para o seguinte, né? Nesse artigo, que são cientistas já escrevendo, não é mais o filósofo Nick Bostrom, mas são outros cientistas que vão apresentar esse artigo, que vão publicar esse artigo, né? Eles vão apresentar um argumento que é o seguinte, né? De que usando um fenômeno da mecânica quântica, né, um experimento específico da mecânica quântica, que é o experimento de fenda dupla, segundo eles, seria possível identificar uma falha na simulação. Né? Então, seria como... isso seria um mecanismo, segundo esses autores, né, para a gente identificar que nós vivemos na simulação. Agora, nota que mesmo se esse experimento fosse realmente capaz de identificar que a gente está vivendo uma simulação, né, o que, para mim, não é o caso, né, nesse vídeo, né, que eu mencionei aqui, eu vou deixar o link para ele na descrição também, né, a gente discutiu essa questão e a ideia é que, assim, a conclusão, né, seria que realmente esse experimento não é capaz de identificar isso, mas mesmo que ele fosse, vamos imaginar que sim, esse experimento é capaz de fazer isso, de identificar que nós vivemos numa simulação. Mesmo assim, a gente não teria acesso a tal realidade base, a gente não teria acesso ao mundo real, né, a gente teria acesso, de acordo com esse experimento, né, a uma falha da simulação, mas nunca a gente vai conseguir perceber o que é o mundo real de fato. É diferente, por exemplo, se a gente pensasse na cultura, sei lá, num filme, daquele filme Matrix, né? Nesse filme, o personagem, assim, esse filme é muito antigo, não vai ter spoiler aqui, mas assim, nem sei se spoiler se aplica, é um filme tão antigo assim, mas nesse filme o personagem ele acorda, né? E ele vive o tempo inteiro na matriz, né? na simulação, e alguma hora ele acorda daquela simulação e aí ele tem contato com o mundo real. Então isso aí não é o caso, tá? Dessa hipótese da simulação, apesar de meio que parecer um pouco a história desse filme, né? Mas não seria o caso. Com esse experimento você não teria contato com o mundo real de fato, né? O que você teria é uma possibilidade de identificar que nós vivemos em uma simulação por causa de uma falha da simulação. De novo, se esse experimento fosse capaz de fazer isso, né? O que para mim não é o caso, né? Mas mesmo se ele fosse capaz, a gente não estaria percebendo o mundo real de fato. Ou seja, né, nós como seres simulados, aí, segundo essa hipótese, estaríamos restritos a perceber só elementos da simulação. Tá? Então, nesse caso, a tese forte filosófica aqui é de que os sentidos, os nossos, né, eles não são capazes de identificar o que é real. Né? A gente está o tempo inteiro vivendo uma ilusão. Agora, essa ideia, ela bate de frente com uma noção muito intuitiva nossa, né? A de que os nossos sentidos são, sim, capazes de perceber o que existe e o que não existe, né? Vamos pegar um exemplo para a gente entender isso melhor. Vamos imaginar que entra alguém aqui no quarto agora e fala assim, e esse morcego que está voando aí no quarto? Né? Eu vou olhar para o quarto aqui, procurar um morcego, não vou achar, não tem morcego, e vou concluir que, não tem morcego nenhum aqui, né? É claro que se a pessoa insistir nessa ideia, né, de falar, não, olha ali o morcego e tal, eu imediatamente vou perceber que ou a pessoa está brincando, né, ou ela está tendo algum surto, algum delírio aqui, né? Porque assim, como que eu vou chegar a essa conclusão, que qualquer pessoa chegaria, né, de forma tão rápida, né? Porque eu estou usando aqui um critério que é o seguinte: aquilo que eu consigo enxergar existe. As coisas que eu não consigo enxergar, e aí enxergar aqui é um termo que eu estou usando num sentido metafórico, né? Assim, enxergar aqui na verdade significa perceber de alguma forma, né? Então aquilo que nós conseguimos perceber ou detectar de alguma forma existe. Aquilo que nós não conseguimos detectar, perceber, não existe, né? Então se a gente quiser explorar esse exemplo um pouquinho mais, né? Se eu começasse a argumentar com a pessoa, mas eu não estou vendo morcego, tá? A pessoa vai falar, mas a pessoa falaria que o morcego é invisível. E aí eu vou falar, então, sei lá, a gente pode esperar o morcego, ficar sentado aqui esperando até o morcego passar perto aqui da minha cabeça, sei lá, e aí eu vou sentir o vento, assim, quando ele bater asa, ele vai deslocar o ar e aí eu vou sentir esse deslocamento de ar de alguma forma. Aí a pessoa
vai falar que, imagina que a pessoa fala assim, mas o morcego, sei lá, ele bate asas, mas as asas dele não interagem com o ar, e aí você não vai conseguir sentir o vento e tal. Imagina que a pessoa, sempre que eu levanto uma possibilidade de detectar o morcego, a pessoa responde com alguma afirmação de que o morcego não é detectável, né? Então, qual que é a diferença, nesse caso, de um morcego que não pode ser detectado de forma alguma, né, para um morcego que não existe? Então, aqui é um exemplo claro de que esse critério ele é muito útil para a gente, né? Ele é útil no campo da ciência, mas ele é muito útil também na vida comum, né? A gente usa esse critério o tempo inteiro, né? Esse exemplo do morcego que eu estou dando aqui, ele na verdade é um exemplo adaptado, né, do que eu estou fazendo aqui, de um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, né, de um físico famoso, né, que trabalhava com divulgação científica, muito famoso por trabalhar com divulgação científica, com vários trabalhos nessa área, que é um físico chamado Carl Sagan. Tá? Nesse livro, Carl Sagan dá esse exemplo, né, na verdade não com um morcego, mas ele fala de um dragão, de que existe uma garagem e tal, mas a ideia é a mesma. E esse o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, né? O Carl Sagan vai defender que esse é um bom critério, principalmente no campo da ciência, né? A ciência, os cientistas vão se preocupar com aquilo que a gente consegue detectar em laboratório, e esse é um bom critério para identificar o que existe e o que não existe. Então, no caso da hipótese da simulação, ela estaria meio que na contramão dessa visão, né? Então, assim, a visão seria oposta, né? Os sentidos, na verdade, eles nos enganam, né? Os sentidos, o que a gente está vivendo é um delírio, uma ilusão, e os nossos sentidos fazem parte disso. E a razão, inclusive nessa hipótese, né, como que você poderia perceber que você vive na simulação, né? Você perceberia isso através da razão, né? O exemplo é o artigo lá do Nick Bostrom com uma argumentação das 3 afirmações incompatíveis e o argumento probabilístico e tal. Então a razão seria seria o mecanismo, né, que nós temos para não escapar dessa ilusão, né, mas identificar que nós vivemos realmente numa ilusão, numa simulação. É claro que ele não é o primeiro filósofo a falar sobre isso, né? Como eu falei, os gregos da antiguidade lá já discutiam isso. Por exemplo, o Descartes tem um trabalho famosíssimo sobre isso, né? Inclusive aquela frase lá do penso, logo existo, está relacionada com isso, né? A ideia do Descartes é de que se a gente os nossos sentidos, eles podem nos enganar, né? Será que os sentidos, essa é a ideia, assim, de forma bem aproximada, né, do que o Descartes vai defender, né? De que os nossos sentidos, eles não são perfeitos. Existem, por exemplo, ilusões, a gente tem miragem, existem efeitos, ilusões de ótica, por exemplo, né, em que a gente acha que uma coisa está num lugar, mas na verdade ela não está. Então, os nossos sentidos, eles não são perfeitos, né? Então, a gente pode argumentar que os sentidos podem nos enganar em alguns casos? Sim, existe isso, né? A gente pode ter certas ilusões ali, certas alucinações até. E aí isso seria um certo limite, né? Uma demonstração de que os nossos sentidos eles têm limites, eles são imperfeitos. Então a gente não pode confiar 100% neles. Portanto, o Descartes vai procurar algo que nós podemos confiar 100%. Né? Então, assim, para identificar o que existe e o que não existe, os sentidos não são uma boa, mas a gente tem um outro recurso. Esse outro recurso, né, para o Descartes, seria a razão. Então, a razão é o recurso adequado que nós temos para identificar o que existe e o que não existe. Né? E aí existem outros filósofos que vão discordar frontalmente dessa posição de Descartes. Um deles é o Kant. O Kant vai falar que não, a existência, né, é algo ali da ordem dos sentidos. Né? São os sentidos que nos indicam as coisas que existem. O que a gente pode chamar de existente, né, o que a gente chama de existente, aquilo que a gente consegue conhecer através das nossas experiências, né, isso são as coisas que são dadas ali pelos sentidos. Né? E as coisas que estão para além do nosso sentido, nós não podemos conhecer. Tá? Então, se elas existem, a forma como elas existem, para o Kant, de certa forma, isso seria algo que não é dado ao conhecimento. Né? Então, por exemplo, ideias como a ideia de Deus ou a ideia da imortalidade da alma, coisas desse tipo,
nós não podemos conhecer essas coisas porque nós não conseguimos acessar isso através dos sentidos, mas elas têm um valor para a sociedade, um valor para, por exemplo, para ética, para moral, mas elas não são objetos do conhecimento. E não são coisas que existem, né? Assim como esse celular aqui que eu estou gravando esse vídeo existe, né? Porque o celular eu consigo perceber através dos sentidos. Então, no caso da hipótese da simulação, a ideia é que ela está numa linha mais próxima ali do Descartes do que do Kant, nesse caso, né? Ela estaria mais, ela seria mais, teria um pé mais nessa corrente, né, que defende que a razão é um bom critério para a gente identificar o que é real e que, mais importante do que isso, né, que os sentidos não são esse critério, né, o sentido não é um critério adequado, né, no caso da hipótese da simulação, os nossos sentidos nos enganam o tempo inteiro, né, o tempo inteiro a gente é enganado, iludido pelos nossos sentidos, já que nós fazemos parte de uma simulação, né, então nossos sentidos são simulados. Como eu disse, essa discussão ela tem vários capítulos assim, na história do conhecimento humano, né, e é interessante que no início do século XX, ali por volta de 1930, 40, né, 20, 30, 40, começa a surgir um debate na física contemporânea sobre a mecânica quântica, sobre como interpretar a mecânica quântica. E dois grandes personagens desse período, né, são Bohr e o Einstein. Tá? O Einstein, ele, apesar de fazer parte ali do desenvolvimento da mecânica quântica, né, por exemplo, ele trabalhou com... Ele que descobriu um negócio chamado efeito fotoelétrico, que é um dos primeiros efeitos da mecânica quântica, né, explicados por a ideia, né, fundadora da mecânica quântica. Nesse vídeo que aparece aqui no card a gente fala um pouco mais sobre o que é esse efeito fotoelétrico e como é que ele funciona, mas o Einstein, apesar de participar ativamente no desenvolvimento, na elaboração da mecânica quântica, né, no seu início, depois ele se incomoda com os rumos que a teoria estava tomando e ele se torna um crítico à mecânica quântica, ou pelo menos da forma que a maioria dos físicos encontrou para interpretar a mecânica quântica. E esse debate sobre realidade surge aqui de forma muito, muito surpreendente. Isso fica mais evidente no ano de 1935, quando Einstein publica um artigo que ficou conhecido como paradoxo EPR. Né? Nesse vídeo que aparece aqui no card também a gente fala um pouco mais sobre o paradoxo EPR. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui, o link para eles na descrição. Mas esse artigo, né, do paradoxo EPR, o Einstein publica com mais dois colaboradores, né? Ele ficou conhecido como EPR porque o nome dos colaboradores era o Einstein, né, Podolsky e Rosen. Tá? Então era a primeira letra de cada um deles, né? Então o artigo ficou conhecido como o paradoxo EPR e nesse artigo eles discutem, eles usam uma posição filosófica para argumentar, para defender a ideia de que a mecânica quântica é uma teoria incompleta. E essa posição filosófica, né, ela é chamada, né, de realismo. Tá? E assim, o realismo ele é uma posição complexa e tal, mas de forma bem reduzida, bem resumida, a gente pode dizer que o realismo ele vai assumir, um realista, né, ele vai defender a ideia de que existe algo que a razão consegue captar que está para além do mundo empírico. Ou seja, existem regras de funcionamento do mundo e que a razão seria capaz de certa forma ou de descobrir quais são essas regras exatamente ou de se aproximar delas de alguma forma, de alguma maneira, mas que essas regras existem, essas pessoas vão defender que sim, que essas regras existem. Né? Então, o Einstein vai adotar essa linha. É claro que o Einstein não é um filósofo, então assim, ele não vai defender isso com toda a coerência filosófica impossível, né? Ele é um físico, né? Ele não tem formação na filosofia. E aí, enquanto o Einstein adota essa posição, né, mais ou menos essa posição realista, os seus opositores, né, que são principalmente, né, o principal opositor do Einstein é o Bohr, né, o Niels Bohr, eles vão argumentar, eles vão adotar uma posição contrária, filosófica, uma posição filosófica contrária, né? E a posição filosófica contrária é de que, de certa forma, eles vão defender a ideia de que o real, para a ciência, né, o objeto de estudo da ciência, o que a ciência deve considerar como um objeto real, é aquele que pode ser detectado, é aquilo que pode ser detectado. Então, uma propriedade real é aquela que pode ser detectada. Propriedades que nós não temos acesso não são reais ou não são objetos de estudo da ciência. Né? E com base nisso, né, o Niels Bohr vai elaborar ali uma interpretação
que é conhecida como interpretação de Copenhague, né, e que é a interpretação dominante na mecânica quântica, né, a interpretação usada pela maioria dos físicos. Então, essa interpretação, né, que ficou dominante nessa área, ela considera uma posição filosófica contrária, por exemplo, a essa do Einstein, contrária também a essa que é adotada pela hipótese da simulação, né, já que a ideia deles ali é dar uma ênfase maior para a razão do que para os sentidos, né? No fundo é isso é uma disputa entre quem é um recurso mais adequado, qual é o recurso mais adequado para identificar a realidade, né, que nós temos. São os sentidos ou é a razão? Então, nesse grupo aqui da razão, que a razão é o recurso mais adequado, você pode colocar, por exemplo, né, o Einstein, Descartes, esses diferentes momentos, né, de debate sobre essa questão da filosofia, mas eles estão defendendo essa hipótese mais pró-razão do que pró-sentidos, né? Então, e aqui também a gente pode classificar esses defensores da hipótese da simulação, né? Já que a ideia é que os nossos sentidos, no caso da simulação, eles são totalmente simulados, ou seja, eles são, para a hipótese, eles são completamente falsos, né? Então, eles não são um critério adequado. Já nesse outro time aí do pessoal que vai dar mais ênfase para os sentidos, né, do que para a razão, então você pode colocar ali os defensores da interpretação de Copenhague, por exemplo, né, e outros autores que vão entender que sim, né, que esse é um bom critério para a gente identificar o que é real, né? A existência realmente é algo ali da ordem da sensibilidade mesmo, né? Então, são os sentidos que vão ditar o que a gente considera como existente e o que a gente considera como real. E é importante lembrar que esse debate é um debate filosófico e ele não tem, a gente não tem, por ser um debate filosófico, né, a gente não tem acesso experimental a ele. Então não tem como você fazer um experimento para verificar se uma hipótese, se a hipótese de que os sentidos, né, nos indicam o que é a realidade, ou a hipótese de que a razão é o que vai nos indicar o que é real ou não. A gente não tem como fazer um experimento para definir isso, tá? Então, essa é uma posição filosófica, essas discussões permanecem desde sempre na história da filosofia, né, e elas vão ganhando ali novas páginas, né, e eu entendo que essa hipótese da simulação, ela pode ser pensada como uma nova página nesse debate aí da filosofia, né, com alguns elementos contemporâneos, né, como a ideia de simulação de computadores e tal.